Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Esse é o episódio 2 da série de vídeos Textos em Inglês com Áudio. Para hoje, eu estou trazendo uma pequena entrevista, um trecho, na verdade, de uma entrevista do Bruce Lee. E ao longo desse vídeo, a gente vai estar desvendando esse pequeno trecho. Então vamos lá direto para o nosso texto de hoje. Empty your mind. Be formless. Shapeless. Like water. Que significa esvazie sua mente. Seja sem formato, sem contorno, como água. Empty your mind significa esvazie sua mente. E aqui você identifica o vocabulário desse trecho comparando o trecho em inglês com a tradução em português. É a mesma quantidade de palavras e seguem exatamente a mesma sequência. É só você fazer a comparação, tá? Uma palavra embaixo da outra. Be formless significa seja sem formato. Formless significa sem formato e be significa seja. Shapeless significa sem contorno. E talvez, chegando aqui agora, você tenha percebido um padrão, um pequeno padrão que se repete aqui. Você viu ele no trecho passado e agora você está vendo ele novamente, que é o less. A palavra less, em geral, sozinha, significa menos. Porém, acontece muito dela se juntar com outras palavras e dar a ideia de sem nessas palavras. Além dos exemplos que já tem aqui, eu vou te dar mais 3 exemplos. Bora lá. Effort significa esforço. Daí você coloca o less, fica effortless, sem esforço. A palavra end significa fim. Você coloca o less, fica endless, sem fim. E último exemplo, a palavra taste significa gosto. Você coloca o less, fica tasteless, sem gosto. Então, explicado o que é esse padrão aí do less e dado os exemplos, a gente continua então com o nosso texto. Like water, que significa como água. É só você comparar esse pequeno trecho com a tradução em português. Eu só vou dar um destaque para a palavra like, que eu não sei o seu nível de inglês, mas dependendo de qual ele for, talvez você apenas tenha visto a palavra like com o significado de gostar ou gostar de. Aqui, like está significando como no sentido de parecido, igual, similar. No caso aqui, a água. Continuando. Now you put water into a cup, it becomes the cup. Que significa agora. Você coloca água dentro de uma xícara, ela se torna a xícara. Now significa agora. You put water significa você coloca água. E esse trecho em inglês é só você comparar com a tradução. É exatamente a mesma quantidade de palavras e exatamente a mesma ordem. Vou só dar um destaque aqui para a palavra water, que tanto pode ser pronunciada water com som de T ou water com som de R. Você vai ouvir o Bruce Lee falar water com som de T. Muito bem, então, só para você ficar ligado aí. Into a cup significa dentro de uma xícara. Into significa dentro de. E a cup significa uma xícara. It becomes the cup. Significa ela se torna a xícara. Ela quem? A água, water. Então, beleza. Become significa se tornar ou tornar-se. A gente viu isso, eu creio, até no texto passado. Eu posso estar enganado. Mas vamos lá. Uma dúvida que pode surgir aqui para você é porque o S no final desse become, que ficou becomes. E tudo começa pelo it. A palavra it
em inglês, ela serve para você falar sobre algo, tipo, ela pode significar isso. E também ela pode significar ele ou ela, quando você não está falando sobre pessoas. Como, por exemplo, o it aqui, ele está significando o ela, referindo-se ao water, a água, que não é uma pessoa. Agora, por que o S? As ações, as práticas do it, em geral, elas levam S. Por exemplo, eu vou estar usando aqui uma frase bem conhecida nossa. I love you, que segundo Chicó significa morena em francês. Vamos lá, I love you, eu te amo. Seguinte, você tem um cachorro, aí você está falando para sua irmã. Ele ama você, ele se referindo ao cachorro. A gente viu o quê? Que o it a gente usa para ele e ela, quando a gente não está falando de pessoas. Então, no caso, ficaria it, ele. E a gente também viu que as práticas do it, as ações do it, leva S. Qual a prática do it aqui? Está sendo amar. Então, it loves you. Ficaria dessa forma. Mais um exemplo aqui. I like you. Eu gosto de você. Mesmo exemplo. Você tem um cachorro e você está dizendo para sua irmã que ele, o cachorro, gosta de você. Isso você dizendo para sua irmã. Você vai dizer it, ele, o cachorro, e você vai acrescentar o S. Porque as ações do it, ou as práticas do it, levam S. Então, it likes you. E mais um exemplo. Agora pegando até o trecho aqui que a gente está vendo. Eu estou colocando ele propositalmente para você ver que aqui ele perdeu o S. Ó. I become the cup. Eu me torno a xícara. E colocando o nosso trecho original fica it, certo? Ele, no caso ela aqui, né? Se referindo à água. Becomes, leva o S, porque as práticas, as ações do it levam S. It becomes the cup. Entendido isso aí? Se não entendeu, me pergunta nos comentários ou me pergunta na própria página. Tem um chat lá para você estar me perguntando. Beleza? Continuando então. You put water into a bottle. It becomes the bottle. Que significa, você coloca água dentro de uma garrafa, ela se torna a garrafa. Vamos lá então. You put water. Significa, você coloca água. É só estar comparando o trecho em inglês com a tradução em português. Into a bottle. Dentro de uma garrafa. Into significa dentro de. E a bottle, uma garrafa. Continuando. It becomes the bottle. É igual o trecho que a gente acabou de ver. Só está mudando o final. Lá tem water, aqui tem bottle. Eu só vou dar um destaque também para a palavra bottle. Que ela tanto pode ser pronunciada bottle como bottle. Com som de T ou com som de R. Continuando. You put it in a teapot. It becomes the teapot. Que significa, você coloca em uma xícara, ela se torna... Ou melhor, você coloca em uma chaleira, ela se torna a chaleira. You put it significa você coloca a. Coloca a quem? A água. A gente ainda está falando sobre a água. Bom, e só para você ficar ligado aqui em questão de pronúncia, você tanto pode falar you put it como you put it. Tá ok? In a teapot. Em uma chaleira. Só comparar o trecho em inglês com a tradução em português. Certo? A mesma sequência de palavras. E para o trecho anterior, se eu não falei, eu esqueci aqui se eu falei, é a mesma coisa. Só está comparando o trecho em inglês com a tradução em português. It becomes the teapot. Ela se torna a chaleira. Aqui também é só estar comparando os trechos. Continuando. Essa é a última parte agora do nosso texto. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Que significa, agora a água pode fluir ou ela pode destruir. Seja água, amigo, meu amigo. Vamos lá então. Now significa agora. Water can flow.
a água pode fluir. É só estar comparando os trechos, certo? A palavra water, essa primeira palavra, ela significa em geral água, mas aqui para o contexto em específico, ela está significando a água. Or it can crash, significa ou ela pode destruir. Só está comparando o trecho em inglês com a tradução em português. Mesma sequência. Esse trecho aqui é bem tranquilo, na verdade. Be water, my friend. Seja água, meu amigo. Aqui também é só estar comparando o trecho em inglês com a tradução em português. Bem tranquila essa parte. Então, galera, foi isso por hoje. Eu demorei um pouco para postar, porque eu ainda tô com a voz bem zoada, mas eu queria postar, tava gripado pra caramba. Quem me acompanha viu lá na página. Então, se você gostou desse vídeo, e se você não viu o primeiro vídeo, vai lá. Tá bem bacana também, foi um texto do Steve Jobs. No link da descrição vai ter o áudio para você estar baixando esse áudio aqui do Bruce Lee, esse trecho da entrevista. Tem o texto também. Eu te convido também a se inscrever no canal e vir fazer parte da família Inglês com Resultado. É uma comunidade aí que a gente está criando de pessoas sérias e motivadas a realmente aprender inglês, e ela está crescendo bastante. Então vai lá, se inscreve no canal, curte a página e a gente se vê no episódio 3 da série Textos em Inglês com Áudio. Tchau, tchau! Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.